vocês colocaram lá uma frase, eu estava lendo o material de vocês, Sportainment. Eu nunca tinha ouvido falar isso, achei muito legal. E como é que concilia, né? Como é que se gera valor assim? Transfere, ok, a parte de esporte, legal, bacana, eu sou um torcedor, ok, além de torcedor, eu consigo ganhar dinheiro com esporte. Como é que é essa transição, como é que vocês conseguem mostrar isso, talvez, para o investidor e em valor agregado mesmo, como investimento, como qualquer outro? Boa. Acho que até complementando aqui o que o Pedro falou, acho que tem um marco muito importante, né, que é um divisor de águas ali, que é a lei da SAF em 2021, que a gente até brinca e compara com outras indústrias, né, que todas as indústrias, seja o agronegócio ou o real estate, eles tiveram um marco legal que você traz a segurança jurídica para trazer o investidor institucional. E na lei da SAF a gente viu muito claro isso, assim, como você comentou, né? Todo mundo, é um tema que todo mundo tem interesse, todo mundo palpita, todo mundo fala, mas até então a gente olhava e era uma classe de investimento não investível. Perfeito. Tinham algumas histórias ali, mas muito tortas, digamos assim. E aí, trazendo um pouco para o meu mundo, né? O meu mundo, o meu histórico, como você comentou, mais de investimento, olhando muito investimento alternativo, eu percebia que o investidor ele era muito carente de teses descorrelacionadas, de teses diferentes. Então, quando o Pedro olha da ótica do ativo, ali de olhar para mercados desenvolvidos e entender que a indústria estava muito mais madura, porque você tinha um passivo, um investidor que financiou isso. E aí, trazendo para o nosso mundo aqui, o primeiro passo, né, dessa conversa que a gente teve foi, dado que a gente tem uma mudança de regulamentação, agora a gente precisa começar a criar instrumentos para pegar todas essas dores ali que o Pedro e o Lucas conheciam, tinham um conhecimento como ninguém da indústria, mas como que a gente conseguia capitalizar em cima disso, porque a gente ia resolver o problema do clube, que eventualmente mostrando não tinha acesso a capital, e o problema do investidor, que ia trazer um capital para uma indústria descorrelacionada, que a gente tinha conhecimento, e como esse capital, esse clube tinha pouco acesso a capital, quando a gente conseguiu um capital, a gente tinha um bom retorno e eventualmente tínhamos garantias ali que davam segurança para estruturar uma operação. Eu acho que aqui é um exemplo de coisas que a gente foi entendendo, mas o principal ali, e aí respondendo um pouco da sua pergunta, era o que essas outras indústrias que surfaram um grande crescimento tinham em comum, era regulamento, era trazer o profissionalismo. Então, do mesmo jeito que a gente criticava ali os clubes que tinham baixo profissionalismo, a gente na nossa cabeça não tinha nenhuma gestora que a gente tinha que trazer o mesmo nível de padrão de investimento, de análise e de regulamento da outras indústrias para a indústria do esporte, né? Deixar de ser só uma indústria que era o apaixonado que quer ali investir no clube porque é torcedor, mas não, olhar uma indústria que tem um crescimento e retorno financeiro. Perfeito. E acho que se olhar para o macro, né, complementando assim, a gente fala muito sobre o mercado global também na nossa trajetória, porque ao longo desses últimos 10 anos esse fenômeno aconteceu no mundo inteiro, não só no Brasil. Você tem o capital institucional procurando a classe de ativo esporte como uma classe de ativo interessante para você alocar valor, né? Você alocar dinheiro e construir valor no médio e longo prazo. Muito disso acontece por conta do que você falou aí, Walter, da história do Sportainment, da gente ter meio que a fusão definitiva entre esporte e entretenimento, porque a partir do momento que a gente tem um smartphone na palma da mão, a gente tem nossa atenção sendo disputada, né, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E nesse contexto, o esporte ao vivo, ele é uma das principais plataformas de entretenimento, que além disso é uma das últimas formas de você conseguir reter a atenção de um consumidor, de um usuário. Né? Possivelmente o São Paulino que está mais triste hoje, ele estava parado ontem na frente da TV, assistindo no domingo 6h30 da tarde, o São Paulo jogar com o Mirassol. O corintiano estava no sábado 9 da noite, vendo o Corinthians e Atlético Mineiro. Então, num mundo que a atenção está fragmentada, está pulverizada, o esporte ao vivo, e dando no Brasil, obviamente, os exemplos do futebol, mas no mundo inteiro você tem futebol como uma plataforma relevante, você tem nos Estados Unidos futebol americano, basquete, tem outras modalidades, né? Esse aumento de relevância do conteúdo ao vivo, ele cria valor, né? Porque no fim do dia você começa a ter a reprecificação do direito de transmissão, então, que são o principal driver de crescimento de receita da indústria no mundo inteiro. Isso faz com que o investidor institucional, em grande medida o private equity, olhe para esse negócio e fale, putz, ali eu tenho uma boa classe de ativo para alocar capital, que além dela estar nessa curva de ascensão, né, de criação de valor, ela tem um outro elemento que é muito específico dela, que é a relação monogâmica sua com a marca. Né? Então, se você é torcedor do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo,
Você não vai comprar, né? O corintiano não vai comprar São Paulo, o São Paulo não vai comprar Palmeiras, o Palmeiras não vai comprar Corinthians. Você tem uma relação monogâmica que envelhece muito bem no tempo, né? O lifetime value do teu cliente, ele tende a aumentar se você trabalhar bem essa relação. Então, essas duas variáveis, né, do crescimento do valor de transmissão no mundo todo e a relação monogâmica do lifetime value grande a longo prazo do torcedor com esse ativo, fizeram com que a classe de ativo fosse muito bem analisada e alocada por capital institucional, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Por isso que a gente vê, tem alguns dados legais assim de dividir, né? Hoje nas top 5 ligas de futebol do mundo, que são... Quais são? A Premier League na Inglaterra, a La Liga na Espanha, a Bundesliga na Alemanha, a Série A na Itália e a França, né? Liga 1 na França. Dentro dessas 5 ligas, mais de 50% dos clubes já tem capital de private equity, capital institucional, né? Não só private equity, mas fundo soberano, endowment, mais de 50%? Na cidade é mais de 50% já tem capital institucional alocado justamente por conta desse fenômeno que vem acontecendo há 10 anos. Mas aí, capital alocado não em clubes especificamente? Em equity de clubes. Em equity clubes. Exato. Tá. Então, o fenômeno não está acontecendo só no Brasil, ele é global. Então, muito pegando o gancho no que o Filipão estava falando, nosso trabalho aqui hoje no mercado brasileiro é criar as condições para que o alocador institucional, o alocador que está acostumado a olhar para a bolsa, está acostumado a olhar para agro, acostumado a olhar para real estate, acostumado a olhar para crédito estruturado, ele entenda que o esporte no Brasil, o futebol, é parte enorme disso. O marketing também, relações públicas do Brasil no futebol também, acho que vocês têm uma bela vantagem aí, né? É isso, porque você tem que provar, que é o nosso papel, né? Mais acima do assunto ser divertido, o assunto ser legal, então a gente tem que provar para o alocador que a indústria é viável de receber investimento, que as estruturas estão lá, né, que tem regulamentado, tem regulamentação, tem responsabilidade jurídica, tem todos os mecanismos que ele vai encontrar em outras indústrias. Então, muito do nosso trabalho hoje é esse trabalho de aspas aí, de missionário, né, de explicar para o mercado financeiro que a indústria esportiva e o mercado de futebol estão avançando nessa direção.